Tudo bem, turma? Muito prazer, meu nome é André, faço parte da equipe Critéria. Estamos gravando hoje o nosso primeiro podcast, sem nome ainda, mas vamos inventar aí, quem sabe, uma votação para definir esse nome. E hoje a gente vai bater um papo com 3 consultores nossos, mais que consultores são amigos, doutora Alessandra Fabbri, doutor Gustavo Momesso e doutor Tarso Esquiba. A doutora Alessandra Fabbri é especialista em cirurgia traumatologia bucomaxilofacial e implantodontia, ou brutomaxilo, né? Como fala? Não, eu sou especialista em implantodontia. Implantodontia, então é raro aqui, mas tá bom, tá valendo. Dr. Gustavo Momesso, ou Dourado, né? Fiquei sabendo. Dourado. Vamos entender melhor o porquê do Dourado. É graduado em odontologia pela Unesp, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela mesma instituição. Atualmente é professor da Universidade de Santo Amaro, na Unisa, e realiza atendimentos clínicos particulares. Dr. Tarso Esquiba é formado pela odontologia Unesp, mestre e doutorando em implantodontia, leciona as especializações na SOESP, em Porto Velho, e na Cora, em Vilhena. É isso? É isso mesmo. Boa. E aí então existe o apelido de Dourado, do Dr. Gustavo, acho que é por causa da Unesp aqui, né? Os dois contemporâneos aí. Eu vi que tem uma ligação entre faculdade, imagino que seja isso, né? É isso aí. Por quê? Por quê, Tarcião? Por que Dourado? Explica isso aí pra gente. Tá, vamos lá. Primeiro eu fiquei muito surpreso quando... Tudo bem, pessoal? Beleza? Bem-vindos ao podcast da Critéria. A gente vai inventar o nome junto aí ainda. Mas, primeiro de tudo, eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei aqui, já dei de cara com Dourado. Porque eu mal sei falar o nome de verdade dele, Gustavo Momesso, tem que ensaiar. Eu fui lá dentro, antes eu olhei, é Gustavo Momesso. Sempre foi Dourado. Sempre foi Dourado. E coincidentemente encontrei com o cara aqui, né? Nós temos uma história aí já antiga de faculdade, nós viemos da mesma graduação, onde eu já cursava há 1 ano. Tinha a minha república lá em Araçatuba, na Unesp de Araçatuba, e ele foi meu bicho. E morou 1 mês quase de favor lá na minha república. É isso mesmo. É isso aí. Foi difícil lá, Gustavão? Como é que foi aguentar o Tarso na república? Não, o problema é assim... Não, mais um veterano, né? Ele era meio louco naquela época, né? Acho que ele ainda é um pouco. Não mudou muita coisa. Mudou pouco. Não mudou muita coisa, não. Mas agora ele tá mais sereno, assim. Mas eu tô brincando aqui, mas os meninos lá, não só o Tarso, moravam outros meninos também. E me receberam super bem. Eu acho que isso é uma coisa que até coaduna bem com a Critério, né? A Araçatuba tem esse negócio de abraçar as pessoas, né? É uma cidade muito receptiva. E a faculdade tinha muito isso. Então eles nem me conheciam, primeiro dia. Pô, posso ficar na casa de vocês? Não tenho casa pra morar. Posso ficar aí, os caras. Vem, fica aí com a gente. Legal. Mas foi bem legal. Acabei conhecendo o Tarso e jamais imaginaria que a gente ia se encontrar aqui hoje, né? Pois é, foi coincidência, né? Porque a gente não tinha combinado, né? Foi coincidência total. E você, doutora, se formou em qual faculdade? Me formei na Universidade de Guarulhos. O UNG, né? O UNG. Tive uma galera muito boa ali de professores, competentes, esforçados e rígidos. Uma outra coincidência, eu tô fazendo doutorado lá. Ah, que legal. E lá tem... Não vai se arrepender em nada, né? Porque tem uma boa pontuação lá. Não fala muito bem. Uns professores muito competentes, famosos agora na implantodontia, né? Sim. E eu sempre vi esses professores como metas, assim, porque eles eram muito sérios até na graduação. Então, eles traziam tanto no estudo quanto no comportamento. E aí foi isso que eu decidi. Fui decidir na implantodontia muito tempo depois, porque primeiro eu fiz a endo. Na graduação não tinha nem a endo rotatória, aí fui pra endodontia. E depois de 1 ano trabalhando na clínica, eu auxiliava um doutor dentro do consultório, que minha mãe e minha tia são dentistas, né? Uma falecida hoje. E eu auxiliava esse doutor na implantodontia, em cirurgia de siso. Aí eu falei, não tem nenhuma mulher fazendo isso aqui na clínica? A endo tá muito delicada. Não, e a endo, 1 ano eu fiz no manual. E depois eu fui pro rotatório, fazer curso de rotatório. Eu falei, não vou fazer no endo, dói os dedos. Aí eu fui fazer rotatório. E aí eu auxiliava o doutor. E auxiliar também não é fácil, né?
E aí eu vi aquela cirurgia toda e eu falei, é isso que eu quero. E aí eu fui pra endodontia. Tinha apelido na faculdade também, não? Eu tinha a Lê Cabelão, porque tinha uma outra Lê, que era a Lê Morena, de cabelo curto, e a Lê Cabelão, as duas na mesma sala. A Lê Cabelinha e a Lê Cabelão. O Cabelão até hoje. Verdade, manteve firme. Sensacional, muito bom. Uma pergunta para vocês. É engraçado que a gente vê que, né, o mundo, de um modo geral, ele vem em uma mudança constante, né? Em todos os aspectos, né? A gente passa a analisar e ver como as coisas mudam, né? Sem querer entregar a idade também, né? Mas quantas coisas já mudaram. Vocês acham que a odontologia que formou vocês, também você comentou, pô, não tinha a lima rotatória, o sistema rotatório? Na graduação não, e depois, um ano depois apareceu. Aí eu fui fazer o curso logo de cara, que eu falei, eu não vou ficar limando na mão. Sim, né? Sim. E vocês acham que aquela odontologia que formou vocês hoje formaria os profissionais futuros atuais, ou se tem a necessidade hoje de uma constante ou uma adaptação muito forte para que atenda o padrão odontológico hoje? Qual que é a opinião de vocês? Aí é uma pergunta que vai de duas vias diferentes, né? Uma, que o ensino, na minha opinião, ele caiu muito, de 10 anos para cá. Então, a formação que eu vejo hoje dos cirurgiões dentistas, do que eu via de 10 anos, né, que tem 10 anos e pouco de formado, é que realmente deu uma certa queda. Mas, em contrapartida, a odontologia em si evoluiu muito. Então, hoje a gente fala muito mais de uma odontologia multidisciplinar do que se falava há 10 anos atrás. Então, antes você se formava especialista e virava especialista naquilo. Especialista naquilo. Aquilo que você não domina, você pega e passa para o próximo. Hoje em dia não. Hoje em dia já se fala muito mais em multidisciplinaridade. O que é isso? São várias disciplinas que se complementam para fechar um tratamento, para fechar um diagnóstico, para fechar uma execução de um tratamento completo para o paciente. Então, eu já vim diferente. Eu já vim de uma odontologia onde essas mulheres aí que trabalhavam na odontologia antes de mim, que é minha mãe e minha tia, elas já faziam clínico geral. E cada um tinha uma especialidade. Então, eu já cresci na faculdade, auxiliando elas e vendo o clínico geral. Então, eu criança já ia revelar radiografia. Legal. Né? Minha tia faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu já vi como assim, vamos atender um todo, né? E mais a especialidade. E vamos supor, então o buco, não tinha buco dentro da clínica. Aí o buco viria. Entendeu? Então, eu sempre vi a odontologia ela mais complexa, vamos tratar o todo o paciente e a especificação vai ficar pro extra. Eu acho que eu vou um pouco na linha do Tarso também, que ele falou dessa questão de quando a gente formou, né, na nossa, aquela linha de formação 10 anos atrás, tinha muito esse negócio de você entrou, escolhe uma área e foca nessa área e vamos, né? Que vinha também de uma outra odontologia que era mais geral. Mas é que eu sou mais velha, né? E agora acho que tá voltando de novo. Acho que tô sentindo a voz de vocês. Você não precisava falar isso. Você vê que eu não comentei. Foi com a turma da Xuxa no ar. Toca aí, André. Só que eu acho que agora tá voltando no sentido, ainda se valoriza muito a especialidade, eu acho que também é um caminho, né, porque a odontologia evoluiu e ela é muito ampla hoje para você tentar abraçar tudo, né, mas você tem que ter mais uma agregação, mesmo que seja de profissionais diferentes, só que tem que estar tudo junto ali, né, não pode separar, as coisas não são tão separadas assim, a rigor, como a gente vê na especialidade. Eu só faço cirurgia, mas eu não preciso me preocupar com mais nada, não. Você precisa ter uma preocupação com o todo, né? Na nossa área, reconstrução e endodontia, o Tarso é um exemplo excelente. Estética, né? Ele trabalha muito bem com o periimplantar, né? Com a parte de pério, que agrega demais. Então você não pode deixar isso de lado. Eu acho que esse é um ponto. Mas focando mais também na pergunta do André, acho que um ponto que você estava comentando também do rotatório, né? Acho que a gente está deixando o aluno, e concordando com o Tarso um pouco, antigamente a gente tinha que aprender o manual e era isso aí, né? Você não tinha muito... Eu também só fiz manual de ento. E hoje eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem a evolução tecnológica da odontologia que está proporcionando um avanço enorme, você tem uma redução da capacidade técnica do aluno porque está facilitado demais para ele, né? Então ele não evolui a parte técnica porque tem tudo na mão, ao mesmo tempo que
as empresas e como toda a odontologia técnico-cientificamente está evoluindo, né? Sim. Mas um ponto específico que eu quero relatar aqui, eu tenho estagiários na clínica. E essa pandemia prejudicou. Com certeza, com certeza. Você Muito sabe que forte. nós aqui... E o aluno estava lá dentro da clínica, o estagiário, ele não sabia tirar um dente. E aí ele falou, eu falei, então hoje a gente vai ter uma cirurgia, eu vou te ensinar. E aí eu acabei ensinando, anestesia, ele falou, doutor, eu só consegui extrair o dente porque você me deu todo esse respaldo na clínica. Não sabia. Não sabia. E olha que engraçado, eu em contato com alguns jovens, né? Alguns jovens que estão estudando. Cara, alguns falam, eu não conheço minha turma até hoje. Fui conhecer agora, depois de 2 anos, quem são meus colegas de... Eu falei, mas quem? Você não, estou no segundo ano, faltam 2 anos para me formar. Eu falei, caramba, que loucura, né? Mas falando nessa parte que você comentou, Gustavão, da parte tecnológica, é interessante, né, cara? Porque não só na odontologia. Hoje é muito difícil você encontrar, ainda se encontra, né? É muito difícil você encontrar, por exemplo, carros manuais, de marcha, né? Legal, ótimo exemplo. Quer dizer, então, assim, a molecada hoje vai tirar a carta, ele vai, acredito eu que ainda seja em manual ainda. A né? aula sim, né? Ainda bem, né? Mas quando ele for comprar um carro, cara, ele compra um automático. Eu acho que pelo menos 70% das frotas hoje, imagino eu, não sei. Entendeu? Então, os próprios alinhadores, né? Exato. Pô, quantos alinhadores hoje eliminaram hoje os tratamentos convencionais? Que, por um outro lado, aí vocês me corrigem se estiver errado, também diminui a questão da especialidade ortodontia, ou não? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho que a orto, como eu tive 2 ortodontistas ali convivendo, e a minha tia, ela veio de uma orto muito... que se ganhava muito dinheiro, que era um salário mínimo, depois foi para meio, depois foi para meio do meio, e depois foi para R$200, e eu vi ela subir e declinar ao mesmo tempo, né, uns anos. A odontologia, a ortodontia, ela precisava de uma renovação, mas eu acho que ainda o aparelho manual, convencional, ele ainda vai ficar. Porque os alinhadores não atendem todas as necessidades. Então, eu já não sou dessa linha, mas eu vejo como esse método. Não sei se eu estou falando uma ignorância maior aí. Entendi. Tem um pensamento que eu gosto muito quando vai falar de fluxo digital e tudo mais, que é o momento que nós vivemos hoje, né? Então, faça digital, pense analógico. Eu não sei o autor, realmente eu desconheço quem foi, ninguém patenteou a frase. Mas eu acho isso, não dá, eu copiei, não consigo. Eu tô citando de alguém que eu não sei quem é o autor. Mas eu acho que isso diz muito da odontologia que a gente está vivendo. Vamos trabalhar com rotatório, precisa saber o manual. Exatamente. É igual Vou você vai fazer trabalhar uma com cirurgia cirurgia guiada, prototipada. Aí eu tenho um amigo, por exemplo, que tem um plano em C, lá e fala, Tarso, eu odeio, até a doutora Renata Ternosco lá, eu odeio quando o cirurgião ele não sabe operar e manda fazer guia cirúrgica comigo, porque às vezes eu chego e falo, melhor você não fazer a sua cirurgia. Aí eu tenho dinheiro. Mas por quê? A guia cirúrgica prototipada tá lá para auxiliar. Não para resolver, não né? para resolver. E aí a gente vê uma... Tem um monte de casos que isso em todas as áreas. Os próprios alinhadores, respondendo a pergunta do André, eu acho que não. Eu realmente acho que não. Minha esposa, ela é ortodontista, ela trabalha com Invisalign. Se ela não tivesse toda a formação de ortodontista dela, de verdade, ela não conseguiria trabalhar ali. Não é receita de bolo. Por mais que a tecnologia ajude, não resolve. Não sabe que dentro da cirurgia a gente viveu isso até um pouco antecipado do que a orto está vivendo, do que a implantodontia está vivendo, que foi quando chegou o planejamento digital para a ortognática. Também mesma história, né? Começou a ir nas residências, vamos fazer só digital, e aí você começou a formar alunos, cirurgiões, que não sabiam mexer no modelo de gesso e fazer o planejamento manual, que é o mais fidedigno, né? Se você for ver, você precisa da cabeça do profissional, né? Então acho que o que o Tarso falou é perfeito. Não adianta, você pode fazer o Invisalign ou qualquer outro alinhador, e até porque o ortodontista ele tem que saber, ele tem que planejar o caso para enviar para a empresa.
se ele não planejar, a empresa vai fazer. Então, a movimentação, o tipo de movimentação que você vai fazer, o tipo de defeito que você quer corrigir, tudo isso é o senso crítico e é o ortodontista que vai fazer a decisão, né? Sim. É igual você fazer uma cirurgia de implante e não ter um entendimento biológico. Exato. Não, eu vou um pouco além também, porque você imagina, você está lidando com pessoas, com humanos, né? Então, fugindo um pouco da parte dos alinhadores, quando você vai fazer uma estética, por exemplo, você deixar tudo na mão do digital, quer dizer, o digital ele deixa o rosto perfeito, né? O quem humano, e aí você mimetiza. Você entendeu? Tem toda a questão de... Mas eu acho também que a ortodontia, ela precisava de um... Ah, sim, com certeza. Porque ela estava muito desvalorizada, né? Eu sou super a favor de alinhadores. Eu realmente tô pensando em colocar de novo o aparelho. Eu também, eu usei alinhador. Eu sou super a favor. Usei, com certeza. Eu acho que pra ortodontia ali, é o hoje ou amanhã, sem sombra de dúvidas. Eu sou muito do que você falou e a frase que você citou é perfeita. O digital ele veio pra ficar e melhorar. Só que na formação você tem que aprender o manual. E é a mesma coisa da endo. Hoje as faculdades não ensinam mais endo manual. O aluno sai sem saber limar, né? Então é o básico, né? Sim, interessante. Então, aproveitando, parafraseando o Tarso Esquiba, use o digital e pense analógico, não é isso? Assim, né? Eu gostei, vou usar. Vocês então... Não, ao contrário, use analógico e pense digital. Use o analógico e pense digital. Não, ao contrário. Certo, né? Peraí, tá dando nó aqui, analógico. Tira o copo. Retira. Vou cortar o Guaraná dele, esse Guaraná tá batizado. Tá batizado a Antártica. Caramba. Mas então, Corrigir. Nenhum de vocês então não confiariam, mas não seguiriam 100% no digital. Vou plugar aqui o scanner do paciente, o paciente escaneado, e ele vai me dar o resultado e eu vou fazer igual. Não dá, cara, não existe isso. Até porque na nossa área, vamos falar de implantodontia. Até complementando, até os próprios scanners, né? Eu acho que ainda você tem necessidade de você fazer uma moldagem convencional em algumas situações. Eles estão cada vez mais fidedignos com a realidade. Tá realmente um negócio muito louco. Acho que estão caminhando para isso, né? Acabei de adquirir um. Mas ainda não. Mas ainda não, né? Tá chegando lá. Tá isso lá. Na parte de reabilitações, de verdade eu gosto muito. Reabilitação de prótese. Então, gerando o link lá do começo, vamos lá. A gente estava falando de uma profissão multidisciplinar. A gente pensa numa implantodontia, a gente não pensa mais só em implante. Há 10 anos atrás, quem fazia implante era o buco, Só, né? Qual a noção que ele tinha? Né? Também não tinha nenhuma de protética nenhuma. Implante onde tinha osso. Exato. Aí evoluiu, aí passou-se a se transformar numa cirurgia pré-protética, pensando na prótese antes da instalação de implante. Aí hoje já está se falando de refinamento, já está falando de periodontia. Então, até o que eu falei lá no começo está meio relacionado a isso também. Biológico. Eu vivo a implantodontia, Zero Bone Loss Concept. Eu vivo a implantodontia tem 10 anos. E 10 anos o que eu vejo é isso, essa evolução. Cada vez mais. E mudou muito, né? Tá vendo isso. E o fluxo digital está aí realmente muito pesado, e o que eu utilizo muito hoje, além da própria cirurgia guiada prototipada, que eu faço bastante, é na prótese. Legal. Cara, a prótese ela tá vindo de uma maneira fantástica. Que aí tá relacionada já à fresagem, etc. Mas ela tá impossibilitada a fazer pós-cirúrgico, né? Porque não faz a leitura. Não faz a leitura. Então tem suas limitações, né? Eu acho que ela é a principal no fluxo digital ali, em um princípio, planejamento. Ali é um negócio maravilhoso. Então, hoje em dia, você consegue cruzar diversos arquivos diferentes, como o STL, que sai do escaneamento, com o DICOM, que sai de uma tomografia, para pegar e fazer um planejamento reverso de prótese, pensando já no resultado final de prótese. Aí você vai pensar em enxerto, implante, todo esse restante que antigamente era feito primeiro. Exato. Aí depois se pensava primeiro nisso, né? Mudou muito. Eu acho que esse é um caminho. Mas tem algumas situações, principalmente na implantodontia que a gente acompanha, né? Que tem produtos e técnicas que vão e voltam, né? Concorda? Então, assim, até mesmo o próprio Lumina PTF, que você utiliza bastante, doutora, pós-extração. Adoro. Poxa, e é um produto, é uma técnica extremamente antiga. Que ela já estava obsoleta, agora voltou com tudo. Tem estudos na literatura aí, muitos anos atrás da PTF, até usando em cardiovascular.
E o PTFE é um dos principais componentes, né, utilizados em vários... E não dá para fazer PTFE sem você ter um entendimento biológico, né? Porque a gente trabalha ali com 2 tecidos, o tecido da mucosa e o tecido ósseo. E os 2 têm reparações diferenciadas. Então, como não utilizar essa PTFE? Se eu tenho um defeito muito grande de parede vestibular, lingual e palatina, né? E se a mucosa ela tem uma alta capacidade de recuperação, que começa em 4 dias, e o tecido ósseo ele vai lá maturar, começar o início 21 dias. Então a PTFE realmente ela tá ali para ela fazer a separação dos 2 tecidos e não ter essa competição tecidual das células do tecido mucoso invaginar para esse tecido ósseo. Então ela é fantástica, por isso que eu estou falando. Não adianta fazer uma cirurgia se eu não sei o que eu estou fazendo, se eu não tenho entendimento biológico. Eu posso ter um manual, mas se eu não tiver o entendimento, eu vou... Porque a preservação óssea a gente pode fazer várias técnicas. Uma delas é com a PTFE, que é a membrana de barreira. Mas tem outras técnicas, né? Se eu não tenho um defeito, se eu posso fazer um implante imediato, se eu posso fazer uma membrana de colágeno junto com um dente. Ou eu tenho que fazer um enxerto de conjuntivo naquele dente para estética. Então eu tenho que entender onde eu vou colocar e por que eu vou utilizar essas técnicas de preservação. Agora, o que eu não admito é extrair o dente sem preservar. Manobra de champré. Champrézinho, Entendeu? né? Eles apertavam, a minha mãe ensinou a apertar pra Até quebrar, né? Até fraturar. É isso. Para evitar o que? Para estancar o sangue? Pra não, fechar o pra tecido, fechar né? o tecido e o quadro, invagina, e quebrava o osso. Você às quebra todo o vezes. arcabouço ósseo, você quebra tudo Você tira que poderia toda a ter algum tipo de estética. regeneração óssea para virar... Tá. Você tirava toda a Aprendeu, estética. ainda se aprende. Ainda se aprende na Então, e essa matéria eu acho que deveria ser na graduação. Perfeito. Sabe? isso que eu ia falar. Ensinar o aluno já eu ter também. essa visão. Eu preciso preservar esse rebordo. Eu só preciso colocar aquilo que o meu paciente perdeu. Uma coisa que eu falo muito, até quando eu vou começar a falar sobre a PTFE, né? Porque quem tá com a formação em podologia, isso a gente falando pra quem tá formando em pododontia, ou seja, pra quem já é dentista, às vezes pra quem já é dentista há uns anos, né? Mas eu falo muito sempre nas aulas que a gente vai dar pela critério e tudo mais, sempre isso, né? O planejamento do implante, para quem tá formando em pododontia agora, ele já começa antes da extração. Então, se você não tiver essa visão do como preservar sua alvéola, se eu preciso ou não preservar, quando preciso ou não preservar, ou se sempre precisa, que material eu vou usar, né? Você tá jogando esse paciente para um clínico geral muitas vezes, que ele não está se importando com o implante lá na frente, ele não vai trabalhar naquele tecido remanescente, e aí você vai ter que fazer uma reconstrução muito maior lá na frente. E isso matéria de graduação e para clínico também. Para clínico, pro né? clínico Porque saber. ele precisa né? extrair, e se ele não souber fazer um implante ou enxertar, ok. Eu vou usar uma membrana de PTFE e manter o coágulo ali, que aí vai vir com 21 células, né? Que vão fazer essa formação, mas também vai ganhar tecido. A gente tem... Pode falar. Uma técnica extremamente simples que hoje a gente não precisa de uma... Vamos dizer, não precisa fazer uma especialidade para poder aplicar essa técnica. Produto extremamente simples de se aplicar. Agora, eu, até mesmo no lado da indústria, eu enxergo o quê? Que hoje, querendo ou não, na realidade, o orçamento do estudante ele é sempre mais apertado, né? Sim. Essa é a realidade. Com certeza. Né? Todos nós fomos estudantes um dia. E continuamos estudando, mas hoje já trabalhamos, né? Sim. Já nos achamos. A questão é que muitas vezes também a acessibilidade nesses produtos para os estudantes é pequena. E aí vem uma novidade que a Critério agora vai trazer uma barreira de preservação alveolar focada para os graduandos. Muito Então, assim, bom. mais uma vez, seguindo a premissa de Critério, que tem um atendimento humanizado, modéstia à parte, levar essas condições para os graduandos. Justamente o que vocês falaram. Poxa, isso é uma matéria que deveria estar na graduação. E assim você vai ajudar não só o aluno, como o paciente, né? Vários pacientes. Né? O que a gente quer para o paciente? A melhora dele, só recuperar aquilo que ele já não tem mais. Sim. Não deixar ele perder o resto. Sim, né? porque... A perda dental, a gente tem aí uma reabsorção óssea nos primeiros 6 meses acentuadas. Tanto 40% em altura e 30% em largura, mais ou menos.
Ou seja, ao invés de ele ter preservado o alvéolo, ele perdeu muito mais do que E já hoje, se você for pensar, o paciente e o próprio profissional já tem uma tendência a isso, é pensar sempre na perda dentária, você já pensa no implante, né? Você está perdendo um pouco daquele pensamento de não vou colocar um implante, até porque o próprio implante já é mais acessível para a maior camada da população. Não existe mais aquela. Há 10 anos atrás, né? O que a gente falava, nem não se imaginava. Até porque os protocolos de implantação imediata 10 anos atrás não eram os mesmos. Eu lembro que meu TCC da graduação, o professor Felipe, foi de implantação, implante Conimorse já, só que imediata. Imediato, não imediato. Então, hoje em dia, principalmente pelos conceitos do Joseph Kahn e tudo mais, pelos tecidos, já se fala muito mais em implantação imediata, quase sempre que possível, já se fala muito mais em regeneração, provisionalização. Outra, você vai aproveitar aquele rebordo, colocar o implante na posição correta, e depois que perdeu, às vezes eu vou ter condições e outras não. A maioria até sim fazendo uma preservação ali, fazendo um enxerto ósseo. Mas se eu já tiro esse dente, tem 4 milímetros no mínimo para travamento desse implante, estabilidade primária, e eu fizer já toda essa reconstrução, né? É um ato cirúrgico só, tanto para o dentista quanto para o paciente, e eu já resolvo a vida dele e a minha. Não, e assim, o sofrimento do paciente também, né? Fazer 2 cirurgias ou 3 cirurgias para poder se reabilitar, ao invés de ter colocado no momento da extração uma lâmina PTFE, uma barreira não absorvível para poder preservar o alvéolo ali, depois era só instalar o implante. E dá para instalar? Instala o implante. Também. O que o Dourado estava falando. Hoje, quando você pensa uma extração, Dourado, pode falar, agora é o Brasil inteiro vai ser adorado agora. Ninguém mais sabe o que é um Não sabe nem procurar no Instagram mais pra marcar. Acho que eu vou até colocar no Instagram de parênteses Dourado. Conheci um cara como o Dourado, tem 15 anos que eu conheço o cara, conheço como o Dourado, de repente agora. Agora tem que chamar de Graças a Deus ao podcast, não é uma palestra. Normal. Mas, enfim. Hoje em dia, quando se pensa numa extração, já não se pensa mais numa extração para botar depois uma PPR, para botar depois uma prótese total. Hoje em dia, quando você pensa numa extração, com exceção de sisos, esses numerários e tudo mais, você está pensando no alvéolo pós-extração que ele vai um dia virar um implante. Então, eu realmente acho que essa formação tem que estar vindo desde a graduação. Não necessariamente sobre produtos, tá? Não necessariamente sobre, tem que saber de PTFE, tem que saber de polipropileno, que é tem que saber biologia, né? Tem que saber se vai usar uma titânio, ou não sei. Tem que saber biologia, tem que saber o que acontece, aquilo que a doutora comentou a respeito do turnover ósseo, do quão rápido esse tecido é reabsorvido, do quanto que esse osso tende a ir embora se você não tiver a função, e o que você pode fazer para preservar esse alvéolo, diminuir danos. E aí esse tipo de conhecimento vem lá de dentro. Existem técnicas de preservação alveolar que elas utilizam puramente autógeno, por exemplo. Você pode fazer, por exemplo, um tampão de tecido conjuntivo. Muito utilizado. Muito utilizado. Mesmo não tendo aquela perda da vestibular? Depende. Quando a gente fala de área estética, a gente já está falando de um negócio um pouquinho mais complicado. Mas um tampão de conjuntivo, por exemplo, ele já é muito melhor do que você fazer nada. Ou implante, ou um cicatrizador personalizado também. Nossa, né? instalar um implante. Quando a gente hoje é o que a gente pensa mais para hoje é o futuro, né? O cicatrizador personalizado. Desde que não tenha uma perda muito grande dessas paredes. Ó, a própria estética imediata também. Vou ter aquela competição. Isso, eu tô falando lá do básico, lá de trás. A gente tá formando, estamos na graduação e o cara vai atender no posto de saúde. Só numa clínica popular. Tá numa clínica popular, não tem condições de fazer. Mas aí vai vir. Vai, a critério veio para solucionar, né? Exato. Na acessibilidade mais uma vez, e assim, falando em acessibilidade, a ideia da Critério sempre foi nacionalizar tecnologias, né? Então quando começou toda a história de Critério, que a gente começou a analisar, poxa, materiais importados consumidos no Brasil, muitas pessoas que não conseguiam fechar seu tratamento porque o custo do produto já é exorbitante, né? E todo mundo sabe que o custo dos materiais importados hoje no Brasil, seja odontológico, automobilístico, vestuário, qualquer tipo de material importado, sofre uma carga tributária imensa.
Então o produto chega a 80%, 100%, 120% mais caro aqui em nossas mãos. Essa é a realidade. E o que inviabiliza muitas vezes a acessibilidade para o consumidor. Né? E aí a ideia da Criteria sempre foi essa: pô, por que não fabricar no Brasil esses produtos e isentar essa carga tributária? Né? Carga tributária sempre vai ter, mais produto nacionalizado é bem menor. Né? Então, pensando nisso, a nossa ideia foi também aumentar a acessibilidade, principalmente para os estudantes, com esse conceito que os doutores disseram aqui agora. É uma matéria que deveria já estar na graduação, a preservação alveolar. Extraiu, preservou. E é uma técnica onde não se faz necessário não diria um conhecimento, né, mas uma habilidade de você tem que ser especialista com um curso muito específico para poder realizar. Então, seguimos a nossa premissa agora para os estudantes em poder ampliar aí essa parte tecnológica, né? Essa é a nossa ideia. E para nós é muito orgulho também, é um orgulho muito grande aproveitando esse tema, porque, né, a gente sabe que grandes instituições hoje, principalmente que vocês estudaram, cara, mostra muita referência em produtos importados. E tem o porquê. Poxa, hoje a gente pega uma empresa lá de fora que já tem 30 anos de mercado, onde a implantodontia começou lá antes, Brasil depois um pouco atrasado, com uma série de casos, uma série de pesquisas e artigos mostrando que de fato o produto é bom, entendeu? E cabe aos professores aqui mostrar o que é bom, concordo 100%, entendeu? Mas nós aqui no trabalho de formiguinha, quando nós começamos, para nós é um imenso orgulho ter vocês conosco, que a gente conseguiu mostrar a nossa qualidade. Então, assim, é muito legal ter vocês com a gente aqui pela confiança que vocês nos deram. E também, por outro lado, é muito legal mostrar o quê? Que o Brasil pode, né? Sim. Então, assim, poxa, hoje a odontologia está entre as 3 melhores do mundo, a brasileira. A mão de obra dos dentistas. Porque a gente já vai logo para a clínica, né? Depois do laboratorial, né? Sim. Primeiro estudo teórico, laboratorial e já vai atuar. E lá não, né? Lá você vai colocar a mão no paciente só quando você se formar. E aí você vê a tecnologia em materiais no Brasil avançando com o padrão de serviço odontológico que nós temos aqui, é sensacional. E atendendo. Então acho que é um orgulho para todos nós, né? Com certeza. Essa é a realidade. E aí, a doutora faz parte de um grupo de mulheres na implantodontia. Do WIN da Neodente, que é o Woman Implantologic Network. Então eu tenho que estimular essas mulheres a trabalhar na implantodontia. É um grupo mundial, agora está aqui no Brasil, com a Neodente. E onde a gente tem um grupo dessas meninas, onde a gente tem aulas, tem discutir casos clínicos e eventos. E agora na pandemia foi muito online, agora está começando presencial. Que legal, que bacana. Então eu represento muito bem isso, porque eu, como sou mais velha, sofri alguns preconceitos dentro dessa odontologia. E eu lembro que nos congressos assim tinham poucas mulheres, muito poucas mulheres. Em cursos de cirurgia avançada, por exemplo, onde tinha 17 alunos, 4 eram mulheres. E aí eu falava, será? Não, eu vou, eu quero. Que legal. Eu tinha aquele objetivo de estar operando. Isso é bem bacana. Que legal, que bacana. Você estava até comentando que nas turmas hoje é quase 50%, né? Já até perguntar para a doutora, que você que, como está falando de um grupo que é internacional, se você sente que aqui no Brasil, porventura, não está melhor do que lá fora. Porque eu vejo o pessoal lá fora realmente é muito mais sexista do que aqui. E eu realmente tenho sentido que cada vez mais as nossas turmas de especialização estão cada vez mais equilibradas, para não dizer, porque eu não tenho o número exato, se já não está meio a meio. Eu acho que no Brasil agora tem muitas mulheres representando essa implantodontia com êxito, viu? Assim. Né? Até no foco central da coisa mesmo, né? Tem muitas mulheres assim que eu tiro o chapéu e falo, nossa, que bonito, né? E eu acho que agora nas turmas, essas meninas elas estão avançando mais, porque agora tá discutindo mais esse preconceito, tá dando abertura para isso. Então, vocês como professores de graduação... Eu acho que é um caminho sem volta isso, pro bem, porque assim, é nítido.
não só por eu estar na graduação não tem e por que ter da... sido diferente em qualquer momento sim. da humanidade. Mas eu digo... Mas na época machista, né? E eu acho que a mulher também... não podia nem estudar. Isso, eu acho que tem todo um histórico, né? Que você não tinha mulher no mercado de trabalho. Uma visão macro já. Então, do negócio. se você não tinha no mercado de trabalho, fazia todo Ainda sentido tem você ter países que a menos. mulher não pode estudar. Exato. Mas eu acho que não só por estar na graduação, mas eu vejo isso até de quando eu era graduando. A odontologia já é uma profissão mais feminina do que masculina no sentido de quantidade, né? Você tem mais mulheres do que homens fazendo a profissão. Então, pra frente, as especialidades que outrora eram mais masculinas, como a cirurgia, e isso é um fato, né? Isso vai mudar e já tá mudando, porque não é um caminho sem volta justamente por isso, porque você já tem mais mulher na área. E a gente Então está não adianta. discutindo e pensando. Você fez a... Desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Você fez buco? Isso. E na buco? Então, quando eu fiz, ainda tinha mais homem, que era o que a gente estava até discutindo no off antes, né? Mas hoje já, quando você vai ver, quando eu estava saindo do doutorado, você já tinha uma quantidade de mulheres já. E hoje você olha para lá, ainda é equilibrado, não existe uma discrepância. Acho que da área da odontologia, a cirurgia ainda é a mais masculina, né? E acho que a implantodontia também ainda tem um pouco isso, mas já tem um equilíbrio muito grande. Mas a odontologia, ela tá abrindo, assim, ela tá abraçando a gente com muito carinho, assim, né? E a odontologia, pra mim, é uma profissão delicada. É isso que eu falo. Justamente. É uma profissão de tato. É uma profissão humana. Você tem que ser humana. Você tem que Não. cuidar. E a própria cirurgia acabou. Isso vem muito da mulher, mulher. né? Isso vem muito da mulher, de ter um carinho, de ter um cuidado, de, olha, eu gostaria de ser tratada assim, então vou tratar o paciente assim. E além disso, Fabri, a questão da delicadeza da mulher, da mão de si da mulher, tô falando a destreza manual, exatamente. Não, instalar um cicatrizador, às vezes lá embaixo, com a abertura baixa do paciente de boca, você vai, o dedinho às vezes nem entra, você vai, pega lá a chave pizza, que é desse tamanho. Como que vai entrar seus dedos com a chave? A implantodontia de excelência hoje, o estado da arte está ali nos detalhes, né? É a manipulação de tecido mole, sim. E no sentir, né? Muitas vezes você não sentir. consegue Eu nem acho que olhar o que você tá sentindo. E eu acho que, até fugindo um pouco do que o André falou do físico, mas eu penso que o olhar feminino é muito importante nesses detalhes que o Tarso cita, né? Sim. Mulher é mais detalhista, né? Essa estética perimplantar, que é muito detalhista, né? Não é algo macro, é micro do micro. Então eu acho que a visão da mulher é diferente do homem. Isso eu acho que não tem como fugir. A gente tenta se enquadrar. Eu vou fazer os detalhes. Mas eu também acho... Se eu não fotografo e boto na tela, eu não Então, consigo ver exato, as coisas. exato. Minha esposa chega e vai falar, mas tá torto ali. Exato. Alguns detalhes do cotidiano, ela fala, você percebeu que eu pintei as unhas? Você não tá reparando, não? A gente tem umas limitações, Você tá a gente tá reparando? cada vez mais evidente. Agora que entrou a harmonização na odontologia. Mas eu acho que a pesada. odontologia também ela precisa de um pouquinho de força, tem horas. Tem. Tem jeito, mas precisa de uma força. Principalmente o paciente que tomou leite de cabra. Vai tirar um dente desse paciente. Você fala, meu Deus. Funciona Isso aí, ó. Leite de cabra pra molecada. Parece que o negócio funciona. Escovar o dente, né? Porque senão dificulta aqui o trabalho dos Mas olha, a implantodontia cada vez mais saindo pra quê? O enxerto deu certo, o implante deu certo, tudo isso daí é mais que obrigação. Agora eu quero ver um refil. Exato. Quero ver a estética branca e rosa. Nossa. Fino toque. Aí que o bicho pegou. Fino trato. Que o Tarso Aí fala que o muito, bicho né? pegou. Na Do estética natural, né? E é o que o branca paciente rosa hoje quer. É onde E ele o já bicho vem, pega. né? O paciente ele não Porque quer que ninguém ele... tá olhando o parafuso lá dentro, ninguém tá olhando o osso lá, se Se o implante tá na... é suíço, se é brasileiro, se é marroquino, de Sim, onde que é. sim. Ninguém tá olhando nada ali. O que eles querem ali é a entrega final. É, A entrega isso. estética branca e rosa. E aí se não fez planejamento reverso, É. não pensou numa prótese antes, vai estar errado lá no final. E se não manjar daquele finalzinho de manipulação de tecido mole, a chance de estar ruim também é grande. É isso. Agora, como tratar e entender o paciente? Vocês acham que é só uma questão de confiança? Tem que ter uma afinidade com o paciente? Então, o paciente chega na cadeira, basta ele confiar em você, basta você... Enfim, de repente o paciente confia em você, mas você não tem uma afinidade com o paciente. Estou falando particular, mas enfim, não sei. Vocês acham que além da confiança tem mais coisa envolvida na relação dentista-paciente? Eu acho que essa seleção se faz durante um orçamento. E muitos pacientes me pedem
por conta do Instagram, me dá um orçamento por WhatsApp. Primeiro que você não consegue orçar por WhatsApp, a gente tem que olhar para o paciente, a gente tem que abrir a boca do paciente, a gente tem que ver exames, né? Tanto exame físico, exame de sangue, tomografia, panorâmica e outra. A gente precisa ter aquele primeiro contato. Ele chegou no meu consultório com indicação, mas ele não confia em mim. Não sabe quem é a doutora, o que a doutora sabe, quais os 3 tipos, talvez, de planejamento ou de orçamento que eu posso entregar isso para ele. O que cabe dentro dele, o que é melhor dentro da condição para ele que eu vou indicar. Porque pode caber uma coisa, mas ele vai ser bom para ele? Às vezes não, às vezes eu falo, parcela um pouco mais, faz em 2 etapas, cirúrgico e protético. Mas isso daqui, você é jovem. Então, assim, tem muitas coisas. Essa seleção se faz dentro de um orçamento. O orçamento é muito importante. E as pessoas ainda passam desapercebido, né? Com essa, me dá um valor. Uma tabela. Eu não te olhei. Eu acho que o paciente hoje ele busca muito essa interação pessoal, né? Ele não quer mais só ir lá e ter o serviço. Não a nossa profissão não pode mais só oferecer o serviço e nem assim, por exemplo, o Dr. Tárcio, ele é um mega doutor, reconhecido, palestrante, famoso e o paciente busca o Dr. Tárcio para fazer. Mesmo assim, ele quer chegar lá e ele quer ter uma afinidade pessoal com o Dr. Tárcio. Quer ser acolhido, né? Ele quer ser acolhido, ele quer interagir, ele quer se sentir parte daquilo que é a sua empresa, o seu consultório, né? Então eu acho que talvez esse aspecto mudou um pouco. O paciente quer ser abraçado. E eu acho que depois da pandemia, talvez por todo mundo ficar um pouco desequilibrado aí mentalmente, ter uma alteração, eu acho que mais ainda o paciente mais carente, emocionalmente falando, ele quer ser abraçado, ele quer ser acolhido, quer se sentir em casa. Né? Eu não sei vocês, mas o meu orçamento ele dura de 1 hora a 1h30. Eu fico com a boca seca. Porque eu quero explicar para ele o que vai acontecer. Eu não posso só vender. Ele vai querer um resultado. É esse resultado que ele quer? É esse resultado que cabe a ele? Sim. Agora, por que o dentista tem mania de querer conversar com o paciente de boca aberta? Isso é pra disfarçar, pra mandar ele pra outro lugar. Essa é a única pergunta que eu não sei responder pra você. Pode ser um princípio de esquizofrenia. Porque... Mas uma pergunta, vocês entendem que o paciente responde de boca aberta ou não? Sim. Sim. Eu acho que é um gesto, eu acho que dá. Não, e outra, você precisa também, quando você vai anestesiar e você chacoalha assim a boca, né, você tem umas técnicas de mandar essa percepção pro paciente pra outro lugar, pra ele nem sair daquilo, né? Tem o odonto PNL, tem um negocinho aí, tem uma magia no meio, né? O dentista tem que ser empresário, tem que saber fechar orçamento, tem que ser psicólogo, tem que saber conversar. Executar com excelência. Tem que saber entender sem falas. Enganar a dor dele ali, pegar e puxar outro lugar pra anestesiar. A gente tava até É uma mini empresa, né? É uma mini empresa, é pesado. O dentista é muito multiuso, mas é demais. E a gente ainda que dá aula, você coloca aí professor ainda. Você é professor, você é dentista, você é empresário, você é vendedor. Cara, o dentista, você é acolhedor. Sim, o dentista ele é um empresário. Não tem como, sou dentista. Quer dizer, então quem cuida da sua grana, quem paga suas contas. No final, você entendeu? Tudo bem, você faz a mão de obra ali, você faz, clinicamente você está trabalhando, mas no final você tem que fechar as contas. Você entendeu? Então não deixa de ser empresário. Sim. Essa é a realidade. E aí acontece o inverso hoje, né? Você hoje não é dentista, também pode comprar uma rede de clínicas, uma franquia e também ter um negócio na área odontológica sem ser dentista. Né? Então isso prova por A mais B que o dentista não deixa de ser um empresário, né? Na minha visão. Com certeza. E aquele paciente que quer uma olhadinha ou é só uma olhadinha. Faz um encaixe. Não tem como. É só porque colocar a gente uma tem massinha, muita né? coisa. Né? É só colocar uma massinha, né? Põe lá com o dedo mesmo. Porque é muito mais complexo, né? Você precisa daquele tempo, você precisa de um tempo de esterilização, você tem que ter um tempo de limpar a sala, você tem que ter um tempo de terminar uma cirurgia e conversar com esse paciente, né? Voltar, orientar, deixar ele bem para dispensar. Então a odontologia não é só você mexer dentro de uma boca, você está mexendo com um ser humano. Exatamente. E mais uma vez, né, acho que foi o Tárcio que falou, né, do mínimo.
que você falou, reconstruir, saber o material que você vai utilizar, isso é um mínimo. O refino é o creme de la creme, né? Então eu penso que quando você pensa em gerência, é isso também. Eu acho que tecnicamente é o mínimo a gente saber o que a gente está fazendo, né? Você ser um bom técnico, por mais que não seja a realidade, deveria ser o mínimo, ser um bom técnico, né? E eu acho que essa parte de gerência, como a gente não tem essa formação, então eu acho que acaba sendo um plus, né? O que acaba te diferenciando. Sim. E, poxa, até comentando, você falou, tem pacientes que pedem orçamento via Instagram. Né? Instagram, via WhatsApp. Agora, tem pessoas, né, até mesmo acho que a maioria profissional da área, o próprio dentista, às vezes ele critica, né? Fala, aquele dentista de Instagram, aquele dentista não sei aonde. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso, mas eu vou dar a minha primeiro. Eu acho que é de imensa somatória. Por quê? Por 2 motivos. Eu, como paciente, tá? Eu vou poder enxergar o que tem de melhor, o que eu procuro, o que eu quero, o que eu busco, e também enxergar o resultado de vocês, né? Poxa, o cara fez, o cara é bom. Entendeu? E se eu fosse um profissional, talvez até enxergar, poxa, olha o jeito que ele faz. Poxa, o jeito será que ele aprendeu a fazer isso? Poxa, vou mandar uma mensagem para ele. Porque eu enxergo, no meu ponto de vista, eu acho que tanto dentista, quanto médico, quanto profissional, eu acho que não existe concorrência, principalmente na área quando você se lidar com pessoas. Você tem colegas de trabalho. Então, se eu estou com uma dificuldade em resolver o problema do meu paciente, que é um ser humano, é um atendimento humanizado, querendo ou não, você está ali para resolver o problema de uma pessoa, por que não ajudar, auxiliar de alguma maneira? Você entendeu? Mas tem pessoas que obviamente criticam, falam, o dentista de Instagram, o cara está divulgando coisa que não pode. Mas e vocês, o que vocês acham disso? Bom, eu comecei o Instagram lá atrás, comecei pelo Facebook. Na realidade, eu falei, mãe, eu tô estudando tanto, né? Minha mãe era dentista, a gente ficava ali. Eu tô estudando tanto, quem tá me vendo? Quem sabe quem é a Alessandra? Quem sabe os trabalhos da Alessandra, a quantidade de trabalho que a Alessandra faz? E aí eu fui passando de curso em curso, porque eu tô formada há 16 anos e eu fiquei 2 anos parada sem estudar, e o resto tudo fazendo curso e tal. Comecei a trabalhar com fotografia odontológica, e aí veio o Instagram, e aí do Instagram você tem um colega que dá aula de fotografia, e aquilo já te... Oi, eu vi que você comprou a máquina. Então já te agrega. Então agrega com uma conversa, o paciente, o que ele está buscando, como essa doutora trabalha, qual é o resultado final. Uma empresa que está buscando parceiros, né, para auxiliar e para ajudar. Consegue também fazer um marketing sobre caso antes e depois, caso laboratorial, caso produto. Então ele é amplo. E aí, depois de tudo isso, quando veio o primeiro paciente na minha cadeira e fala, eu vim do Facebook, E vem, né? eu estou aqui fechada dentro dessa... A gente não acredita, né? Desse quadrado. Estou me vendo. Mas apareceu aqui, meu Deus. E eu vi que você postou, que você faz esse serviço, que você isso, que você aquilo. Muitas vezes não cabe o paciente, às vezes ele nem entende o que eu postei ali, ok, mas eu vou esclarecer pra ele. Sim. E eu vou oferecer outro tipo de serviço. Sim, claro. Mas eu também não posso oferecer para um paciente que chegou com dor dentro da minha clínica, sabe, de uma endo, eu vou oferecer vamos fazer uma lente de contato, né? Uma estética, vamos fazer um botox, né, uma toxina botulínica. Por quê? Primeiro que eu preciso resolver o que ele quer, sim, a dor dele. Mas ele sabe que a doutora faz essa quantidade de serviço. Então isso ampliou não só para os de fora, ampliou para os de dentro. Entendeu? E aí eu falei, nossa, como que a Critéria chegou? Como que a Neodent chegou? Eu lá, né, operando, fotografando, editando, colocando marca d'água e postando. Eu estou aqui. Eu sou pequena, mas eu estou aqui. Eu estou dando meu empenho, estou dando o meu melhor, com as condições que eu tenho. É isso que a gente tem que ter. É isso. Né? Constância, evolução, mas naquilo. Muito bom. Sabe um arrependimento muito grande? Eu acho que um dos únicos arrependimentos que eu tenho, desde que eu comecei a trabalhar, é não ter tido essa visão.
lá atrás. Eu tive preconceito. E eu vou te falar que eu tive. Eu também. Eu tive E Acho sabe que todos nós, né? Sabe Não quem foi fala? tanto preconceito, não. Eu falei, isso aqui não é coisa pra... Eu pensava assim, Pra Não tem também. coisa pra dentista, Isso né? aqui é coisa pessoal, não sei. Mas é preconceito você com você mesmo? Oi? Você Preconceito com esse Ou tipo outro de te abordagem fala. mesmo. Esse tipo de Uma abordagem. questão mais ética, você acha? Você trabalhar nas redes sociais, coisa de consultório. Então. E isso foi preconceito mesmo. Foi literalmente preconceito que eu tive, que eu olhava e falava, não, que absurdo isso daqui, tá colocando aqui nas redes, não sei o quê. E hoje eu vejo que eu estava errado. Hoje as redes sociais são um grande veículo de informação, são um grande veículo de realmente você postar o seu trabalho, De conhecimento. de conhecimento e Mas eu tive. tenho atrasado nessa área. Se você filtrar bem, Hoje a rede social, ela é pra quem sabe filtrar, ela é um mega mecanismo de você agregar mega conhecimento serviço gratuito. para a humanidade. Você sabe na que minha eu- opinião. sabe É um que mega eu fiz- serviço para a humanidade, porque é uma dissipação de conhecimento muito grande. Claro que tem muita coisa ruim. Tem, mas Coisa tem ruim cai por tudo, terra, tem bora, cai tudo, tudo Mas tem vai coisa da ruim. mensagem que você quer passar. E eu acho que é uma via de mão dupla, porque você pode promover o seu trabalho. E o seu trabalho, se o seu trabalho é gerar conhecimento, ao mesmo tempo que você está promovendo, tem gente consumindo, está fazendo bem para quem está consumindo e está fazendo bem para você que está E promovendo. tá esclarecendo o outro. Então, assim, é uma coisa... Levando informação, né? E era um preconceito que eu tinha. é um veículo de informação. informação. Eu tô tinha nas redes sociais. É, cara. eu Muita coisa também. que eu aprendi. Mas outro Aliás, preconceito- uma muito o coisa. Tarso mesmo. Não cortando vocês, outro preconceito que eu tive é que quando eu comecei e montei, e comecei a fazer vídeo, e tentar falar, e tentar, né, expor essa odontologia, dentro dos cursos eu recebia mensagens assim, ai, tem gente que tá se achando a famosa. É o recalque, né? E aí eu pensava assim, não, famosa não, mas se eu chegar lá você vai ver quem eu sou. É isso aí. Entendeu? Porque assim, eu não retrucava, mas eu pegava aquilo, mexia um pouco com o meu interno, eu ficava, nossa, será que eu continuo? Não, continuo, porque o que eu quero te passar a mensagem? Pra quem precisa, pra quem busca. E outra, aquela velha história, prego que se destaca vai levar uma martelada. Vai levar uma martelada. Isso é um fato Exatamente. indiscutível, assim, já é fiz bastante coisa indubitável, errada é também ali, indubitável. fala, hoje eu não faço Mas mais. também a E gente todo o erra, processo de e- aprendizado, Aliás, isso eu acho um outro Só ponto erra da quem rede faz. social é quem faz. dos preconceituosos, e eu me incluo nisso, que eu já fui muito preconceituoso também. Eu ainda não sou um blogueiro. Você tinha Orkut, Mas- Gustavão? Tinha Orkut? Não. Tive Orkut, tive. Não, tá vendo? Não é tão novinho não. Não, Se entregou, se entregou. Você teve bip? quando a gente era não. Sério, qual comunidade você é? Eu odeio acordar cedo, acho que era a mais popular, né? Mas inclusive na faculdade, a gente tudo se conhecia pelo Orkut na época, né? Ainda era. Vai parar na minha repórter. Amigos do Dourado. Pelo Orkut Tinha um foi. amigo do Dourado. Amigos do Não Dourado. era popular assim. Não era mesmo. Mas eu acho que muito do travamento que tem pra quem tem esse preconceito também é o medo, né? Porque a rede social ela tem essa faca de dois gumes, tem esses dois lados. Você falou, já fiz muita besteira, já errei Mas muito. o não você já Mas tem. você não tinha Você precisa medo aprender de a fazer expor diferente, aquilo. fora da caixa. A gente tem muito medo de expor, por quê? Porque o Porque julgamento é Julgamento, intenso. falou tudo. Falou O tudo. julgamento é intenso demais e você fica, pô, será que eu exponho? Será que meu trabalho é tão bom a esse ponto Ah, mas mesmo eu pra apanhei a expor? vida inteira. E aí a gente eu vou se apanhar mais limita, um né? pouco. A própria briga pelo que é ético ou não É. um negócio que o próprio CRO também tá sempre em discussão, o que é. É, que não antes exato, podia, antes o que depois. pode, não pode. Aí depois não pôde mais, né? Nem Então- boca, agora já pode novamente. Agora pode mostrar a testinha lisa, né? Então, Tem paciente é. que quer aparecer, tem paciente que não quer. não quer, mas é Você tudo- precisa de uma autorização dele, né? Se tudo Até for pra feito pôr em aulas, certinho, né, os eu acho professores que aqui. Sim. não tem pro paciente, né? Esse respeito com a imagem do paciente tem que ter, mas se tudo for esclarecido pra ele, se ele topar, eu acho que não tem problema. E a gente tem que expor, né? E sem medo. Eu acho que o Gente, grande tem problema cada é o antes e julgamento. depois mesmo. maravilhoso, que você faz uma transformação na boca dessa pessoa e você fala assim, meu Deus, a pessoa rejuvenesce, porque você está devolvendo a dimensão que ele perdeu, né? Vertical pra boca. Então assim, a pessoa ela vai rejuvenescer uns 20 anos. Não, eu vou além. E a qualidade de vida dessa pessoa É. que não arrumava um namorado, uma namorada, um emprego, colocando a mão no rosto pra poder dar risada. Autoestima. Não quero sair de casa porque... Se sentir bem com ela mesma, né? Você O primeiro entendeu? Então passo, vai conseguir muito além. comer Vai muito decentemente. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quero que vocês sejam mais francos possíveis, sinceros e prometam que serão.
Como vocês conheceram a Critéria e qual foi a primeira impressão de vocês quando vocês passaram a conhecer? Seja, primeira impressão mesmo, putz, eu vi o stand, eu pensei isso, putz, eu conheci o André, o Felipe, eu pensei naquilo, putz, conheci através de um amigo. Show. Vocês querem começar? Não, pode começar vocês. Então tá bom. Eu ia falar pro Tarso começar que ele é o mais velho, antigo É da mais casa. velho, é o veterano. O veterano. Desde sempre meu veterano. Ah, não, da casa é ele. Da casa é ele. Eu não Sou sei eu? agora não sei. Quando você começou? Ah, tem uns 6 pra 7 anos já. Ah, então vai Não, velho. tem mais. Então ele tem que começar. Então vamos lá, eu tava cursando mestrado ainda lá na Mandic de Campinas. E já tava trabalhando com enxertos ósseos e por aí vai. E sempre tive demanda, né? E aí entra a demanda. E há 8 anos atrás você sabe que não era fácil você pegar um paciente e vender um enxerto ósseo pra ele. Aliás, ele não queria, né? Porque o custo era muito elevado. E André, de verdade, é pra ser franco, então, Claro, por favor. abracei a Critéria por preço. Acabou. Era muito mais em conta do que o importado. E era o que viabilizava para mim, na minha realidade clínico-geral de clínica popular ainda mesmo, estando cursando mestrado, trabalhando em clínica popular, e era aquilo que era acessível para o paciente. E atendeu. Simples assim. E atendeu. E aí pronto. Resolvido o E problema. atende até hoje. E atende até hoje. Eu sempre falo, né, que o caminho com a Critéria foi, eu sempre falei assim, né, foi inverso, né? Eu não comecei a falar da Critéria, não comecei a usar a Critéria, depois eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar da Critéria depois que eu usei Critéria, né? Então acho que esse é um ponto legal. E eu acho que mesmo a linha de raciocínio, no começo, quando a gente tinha jogado no mercado, depois que a gente começa a atuar na implantodontia, você começa a pesquisar preço, porque tem alguns materiais que são inviáveis de você vender para determinado público, inviável, você sai no prejuízo, né? E então não tem como. Então o valor que eu acho que a Critéria põe no mercado é um ponto interessante. Mas depois de testar vários materiais, né? E eu trabalhei com vários mesmo, assim. Fui testando para ver o que era melhor. E realmente eu acho que quando você pensa em custo-benefício e você vê a qualidade que a Critéria entrega com o valor que ela entrega também, eu acho que é imbatível. Imbatível em tudo, assim. Não tem o que falar. Você tem uma gama de materiais que a empresa proporciona para o cirurgião, né, para o profissional. Então você tem vários tipos de materiais que vão se encaixar em cada tipo de planejamento diferente. Então, primeiro, esse é um ponto muito legal, porque nem toda empresa tem essa variedade. Eu acho que a Critéria tem uma variedade muito boa de materiais. E o segundo é você proporcionar um valor que, para a nossa realidade, porque é isso que a gente tem que pensar. Não adianta você pensar no suíço, que vai ser usado na Europa e nos Estados Unidos, que é outra realidade de mercado. Para a nossa realidade de mercado, a Critéria consegue atender os dois pontos cruciais, que é a qualidade e o valor. Diante dessa situação, na verdade, você está pagando em euro e recebendo em real, né? Exato. Exatamente. É isso. Essa Porque é a essa é a boa. E verdade. o paciente também, né? O Porque às vezes paciente você só também, repassa o custo. Mas a verdade é que você está pagando em euro, porque o que você paga de imposto aqui, no material que você vai usar, é como se você estivesse pagando em euro ou em dólar. É isso. Então, E outra, se o câmbio explode, exato. sua conta explode também. E você não consegue repassar isso para o paciente. E às vezes ele nem reabilita por conta do enxerto. Do enxerto. É Mas mais caro o que eu acho assim, primordial, o que a Critéria se for entrega de suíço. qualidade, porque se fosse só preço, você tem 1000 empresas, né? Mas o que a Critéria entrega de qualidade, a nível que a gente tem nacional aqui hoje, que a gente pode usar, é realmente diferenciado. O que entrega de qualidade é diferenciado. Legal. Diferenciado. Legal ouvir. E você, Ale? Bom, eu conheci a Critéria, acho que foi numa Bros em 2018. Eu lembro. Uma amiga e falou: "Você conhece a Critéria? Não, você conhece os meninos?" Tava rolando show, O Felipe né? e o André. Tava rolando show? Tava rolando, mas Ou banda ou DJ. Ou talvez os três. Na pista 1 tava o DJ, na pista 2 tava a banda. não, aí parte de biomaterial. Eu falei: "Não, os meninos estão ali, vou te apresentar. É bom você ter esse contato." Eu falei: "Ah, tá, mas é bom esse material, né? Não vi." Só que aí, conhecendo os meninos, eu vi, puxa, jovens, empreendedores, trabalhando com biomaterial, falando com segurança do biomateriais deles. Eu falei,
muita confiança. Aí eles Pagar falaram, pra ver, vamos lá. doutora, vamos Doutora, trabalhar um essa pouquinho com os nossos biomateriais, disponibilizaram, comecei a trabalhar, já conhecia, né, a PTFE, Legal. disponibilizaram mais ainda porque eu era apaixonada pela PTFE. Vamos trabalhar. Aí comecei a trabalhar e vendo os resultados clínicos, né, a gente precisa, eu sou muito mais clínica do que científica, e aí eu falei assim, atende a serviço, o preço é bom, atende às necessidades, os donos realmente são muito acessíveis, né? Começou a agregar, ajudar, colaborar, e qualquer dúvida a gente está disponível, então assim, por que não? Então assim, eu admiro vocês. Obrigado. Muito. E vocês estão voando e vão voar cada vez mais. E eu quero voar junto. A ideia é essa. É isso aí. A ideia é essa. Portas em automático e vambora. Pô, bacana, turma. Tarcísio, o que te motiva? Conta aí pra nós. Da odontologia. Rapaz, que pergunta pesada. Essa é pesada, essa. Eles, você foi na prejudicada, você foi o primeiro. Eles devem ter Foi na lata, assim. É coisa boa. Cara, eu tô em várias vertentes, né? Então, eu sou clínico, trabalho em consultório, eu amo consultório, não pretendo largar nunca o consultório, realmente gosto. E dou aula também, professor de especialização. Gosto do científico também, estou cursando doutorado, pretendo fazer o pós-doc na sequência. A gente está indo de novo para o EAO, né, que é o congresso mais importante da humanidade agora, para eu levar trabalho, inclusive de produto da Critéria, agora no final de setembro, que vai ser na Suíça. Então, de verdade, a implantodontia consome boa parte do meu tempo e eu amo realmente, eu gosto de tudo isso. Eu adoro inovação, como qualquer implantodontista, né? Eu quero inovação, e isso é bom realmente, é um incentivo daquilo que você busca no dia a dia, que é cada vez oferecer o melhor para os pacientes, oferecer melhor para os alunos e realmente buscar uma carreira ali que lá na frente, quando ficar velhinho, poder olhar para trás e mergulhar. É o que eu estava fazendo. Tem a enciclopédia da Implanto, né? Exatamente, fazer parte, que seja um pouquinho ali na história. E você, Ale? Eu acho que me motiva a cada dia é cuidar do outro com excelência. E também passar um pouco daquilo que eu sei para outros colegas, sabe? Não adianta nada a gente saber algumas coisas e não passar à frente, guardar. Guardar os ensinamentos, né? Não tem competição nessa odontologia. Tem um ajuda o outro. Então, para mim, é cuidar e passar e desmistificar essa odontologia que todo mundo acha, não é. É só estudar e trabalhar. É isso. Você, Dourado? Dourado. Gustavo Dourado. Gustavo Dourado. Tinha algumas pessoas que pensavam que meu sobrenome era Dourado mesmo. Gustavo Dourado. Por causa do apelido. Bom, André, acho que, cara, o que me motiva, eu vou fazer também um pouco das palavras do Tarso, as minhas. Eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, né? Hoje eu me vejo e eu me sinto uma pessoa de sorte por isso, mas hoje eu me vejo fazendo exatamente o que eu gostaria de fazer quando eu estava lá atrás, né? Quando eu estava lá estudando, eu falava, eu quero fazer isso. E hoje eu estou fazendo exatamente o que eu gostaria de ter feito, né? Que é poder praticar a clínica de maneira cirúrgica, que é o que eu gosto de fazer cirurgia, amo operar, poder ensinar, né? E que é o que eu tenho feito também, sou professor de graduação e também está dentro da pesquisa, porque eu acho que você aliar a clínica com a pesquisa é o completo, né? Porque se hoje a gente tem uma clínica, né? Se hoje você tem a prática clínica é porque alguém buscou aquele conhecimento para poder te passar, né? Para poder passar para milhares de pessoas que vão atuar. Então, para mim, a pesquisa também é algo que é de suma importância. Sempre gostei, desde a minha formação acadêmica, eu tinha isso na minha mente, né? Sim, sem o clichê, mas descobrir coisas novas porque é isso que vai mover, é isso que dá o avanço, né? Para a odontologia, para a implantodontia, é isso que traz as novidades que o Tarso falou pra gente. Então, eu acho que o que me motiva é exatamente o que eu faço hoje. Continuar fazendo o que eu faço hoje é a minha maior motivação.
Que legal, que não deixa de ser um propósito, né, de cada um de vocês. Com certeza. Uma contribuição ao mundo, né? É isso. E aí o resultado vem, essa é a realidade, né? Quando a gente trabalha com propósito, com ética, com honestidade, né? Trabalhando do lado do bem, o resultado vem. Com certeza. Ponto, fato. É isso aí. Muitas vezes a gente pensa, né, que as pessoas, ou até mesmo às vezes meu filho fala, poxa, você trabalha para ganhar dinheiro? Eu falo, não, o resultado vem, ponto. Eu vou lá, faço meu trabalho, critério de atendimento humanizado, essa é a nossa ideia. O que me deixa mais alegre é ver vocês, nossos colaboradores, dentre outras pessoas e consumidores, se sentirem parte do negócio. Nós temos até a campanha dos moletons. Poxa, o negócio todo mundo pede, todo mundo quer. Poxa, eu quero usar o moletom da Critério e tal. Então, a gente vê que as pessoas se sentem pertencidas ao negócio. Isso não tem preço, né? Isso pra nós, de fato, é um negócio que nos orgulha. Tá fazendo diferença, né? E tá. Ixi, tem balançado. Eu lembro de quando eu comecei lá a utilizar a Critéria, 8 anos atrás. Ainda era pagadinha, né? Mais ou menos, tava começando a fazer barulho. Sim. Cara, de repente explodiu e o negócio mudou o mercado inteiro nacional, realmente balançou. Certeza que o pessoal lá de fora sentiu muito isso, mas o negócio fez muito barulho por um motivo bem simples, é ser uma empresa realmente parceira, né, que apoia. Então vamos lá, quando eu comecei a utilizar, foi óbvio que eu fui ler a respeito, né? Não sei utilizar o material de qualquer forma. Aí eu fui ver, lá tinha artigo do Dinho, lá de Araçatuba, tinha artigo do pessoal lá da onde a gente fez a graduação. Sim. Então eu olhava, então funciona, então isso aqui é legal. Tem resultado. Caramba, então eu vou usar, né? Porque é um quarto do valor. Eu acho que é até mais. A proporção era pior ainda. Era pior, era muito grande. Eu olhava e falei, meu Deus, será que isso aqui vai viabilizar? Aí você vai faz um, faz outro, dá certo. Dá certo. Claro que tudo tem ciência por trás. Sim. O que eu vejo muito, vira e mexe eu vejo alguém frustrado, ele fala, eu fiz tal coisa, não deu certo. Eu fui ver e falei, como é que você planejou esse negócio? Exatamente. Aí vai lá, foi fazer o levantamento de seio maxilar nessa altura do campeonato com uma panorâmica. Eu olhei e falei, meu amigo. Ou o biomaterial errado, né? Porque, exato. Tem sua indicação. É só utilizar uma tomografia, fazer um diagnóstico certo, porque você pega a literatura, você vê que a distância ali, vestíbulo palatino, defeito, é importantíssima, porque talvez você tenha que misturar, às vezes, um pouquinho de autógeno. Exato. Para ter um pouquinho de osso-indução. Então você vê também muita sobre indicação, né? Então o problema, eu acho que da odontologia moderna é isso, é prometer resultados. O próprio, não sei, o mercado inteiro parece que afunila para prometer resultado fácil o tempo todo. Então vai utilizar o Invisalign, você não precisa mais ser ortodontista, né? Nosso primeiro tópico de hoje. Você vai fazer cirurgia guiada prototipada, você não precisa mais ser implantodontista. Primeiro tópico de hoje. Vou utilizar biomaterial, eu não preciso mais saber nada. É botar o osso lá e vai funcionar. Não é assim. Não é assim. Antes de usar o biomaterial, isso é uma coisa que eu acho que a Critéria tem um papel importante nisso também, na educação do dentista, do comprador de Critéria, né? Ou seja, do consumidor. Acho que a Critéria tem um papel importante também porque a Critéria leva isso, né, para o consumidor dela. Ela leva um treinamento. E por trás aqui nos bastidores nós fazemos um trabalho muito forte educacional nos distribuidores, entendeu? Para indicar pro cliente, pro dentista que compra nas dentais, não apenas distribuidor, mas nas escolas. Também. De verdade, o que mais importa ali é realmente tá dando suporte que precisa. E é um papel educativo fundamental, não é só vender osso, né? Não é tipo aqui, toma meu osso, toma minha membrana. Não, você usa isso pra aquilo. Tanto é, a gente tava até lá embaixo, você vê, a gente brincou lá, que o Luciano tava falando sobre o material, né? Enfim, ele tem um conhecimento vasto sobre o que ele está falando. Então, quando ele vai passar muito um material... maior que 90% dos implantodontistas. Então, ele vai falar com o implantodontista. É porque ele tem propriedade. Tem que continuar estudando. Mas é contínuo, educacional é contínuo sempre. A ciência está aí, evoluindo a cada dia. Sim, a implantodontia eu acho que é a que mais evolui. É o que move. Porque é a que mexe ali com perna, cirurgia e prótese. Não, isso vale para a indústria também, porque hoje vocês
a gente vai em congresso, a gente vê quantas coisas novas estão chegando. Porque estão chegando por quê? Porque o pesquisa e desenvolvimento está estudando, está indo atrás, entendendo a necessidade do clínico para levar para dentro de casa e aí sim se desenvolver. Você entendeu? E se você ficar só na clínica também, você se torna ignorante. Hoje de implantodontia, você é passa trabalho. 5 anos na clínica sem se atualizar. Sem fazer nada. Se assistir uma aula que seja num congresso, acabou. A sua implantodontia está completamente defasada aqui em 5 anos. Total. Preservação alveolar mesmo, tem quanto tempo que se fala disso? Meia década. Vai continuar falando. E ainda existe um contrassenso na preservação voltou, alveolar, né? Então mostra que a gente tem que realmente... E às vezes o vai e volta também vai daquilo. Hoje em dia se fala muito, por exemplo, em técnica de cure. Sim. A volta do autógeno. A volta do autógeno. Da lâmina de autógeno, do bloco, né? Por quê? Porque tava dando super certo? Talvez não. Então tem muita coisa ali que realmente tem mudado. Até mesmo conhecimentos básicos. Eu acho que o que mais mudou nas regenerações ósseas de 10 anos para cá foi conhecimentos básicos de incisão, descolamento, liberação digetária e fechamento por primeira intenção sem tensão. Coisa que na verdade a gente já ouviu falar em princípios de técnica cirúrgica, né? Ouviu falar e não era tão importante, não parecia, mas não parecia tão importante, Hoje é o que realmente eu acho que mudou todas as gerações. Exatamente. Então vai trabalhar com ROG, cure, autógeno, onlay, seja o que for. Isso daí, a manipulação do tecido mole ali, exame, descolamento, liberação, fechamento mental, é o que mais importa. E também com a evolução tecnológica do negócio, seja o digital ou outras especialidades, se faz necessário, obviamente, que você estude para poder acompanhar, né? Então, uma coisa vai de encontro com a outra. Com certeza. É por isso que a nossa área é tão legal. É por isso que eu tô indo mais uma vez lá pro EAO. Pra agregar. Pra ver o que tá pegando de legal tá pegando lá fora. O que o pessoal tá falando lá na Suíça agora vai ser na Suíça. Pra, mais uma vez, eu ter certeza que eu vou voltar com a ideia de que a gente realmente tá fazendo um excelente trabalho. Nosso Brasil... E tá levando pôster também, né? Ou seja, vai ensinar também, o cara humilde, né? Humilde. Levando um posterzão pra ensinar a galera, não tem lá aprender. É muito bom. Muito demais, turma. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem mandar um recado pra odontologia, pra alguém especial, enfim, fiquem à vontade aí. Cara, tem uma aluna que me pediu pra gravar podcast. Chegou e falou, Tarso, você devia gravar podcast e tal, não sei o que, você gosta de falar, eu gosto de falar mesmo. Eu também, se eu falasse No dia seguinte, a Vivi me mandou mensagem, vamos gravar um podcast. Ela te pediu. Ela que mandou mensagem pra mim. É mesmo? Obrigado, colega. Olha, na verdade... Olha o mundo contribuindo. Caramba, impressionante. A única coisa que eu queria ressaltar, que você falou algumas vezes, André, mas eu acho que pra gente que também tá de fora, né, falando é importante, mas é justamente a maneira como a Critéria abraça quem trabalha aqui, ou a gente que é speaker, fala pela Critéria. Eu acho que a Critéria é uma empresa realmente... O símbolo da Critéria é a humanização. Eu acho que esse é o ponto crucial. Quando eu cheguei aqui a primeira vez para conhecer os meninos também, foi até o Lécio que me trouxe, né? A gente veio, eu já tinha conversado com o Luciano algumas vezes, entrado em contato, mas quando eu menos percebi, eu tava falando com o André e com o Felipe. Simplesmente, eu fiquei 5 minutos aqui. Não é difícil também, você vai lá na próxima. Eu tava lá, quando eu menos percebi, eu podia pegar um chopp e falou, esse aqui é o esses são os caras, esses são os donos, esses são os CEOs da Critéria. Pô, eu fiquei 5 minutos aqui, cara. Entendeu? Quem que eu sou? Eu não sou ninguém aqui. Os caras me receberam bem pra caramba, na humildade. Então eu acho que esse ponto de vocês dois é crucial. Eu acho que faz diferença demais no impacto do mercado. Obrigado. Cara, primeiro assim, nós dois, na verdade, somos dois arroz de festa, né? A gente tá em tudo, a gente adora uma agitação. Cara, em segundo, assim, muitas vezes as pessoas enxergam até dessa maneira, e eu acho que se eu enxergasse também um outro proprietário de empresa, eu enxergaria da mesma maneira. Poxa, mas, cara, não tem sentido, né? Quando a gente está do outro lado da moeda, não tem sentido. Poxa, não, quer dizer, o cara é proprietário da empresa, o cara é responsável pela empresa, ele tem que estar onde? Tá no camarote, olhando tudo de cima, não tem que trabalhar.
Você entendeu? Então, eu concordo com você, o atendimento humanizado, mas, cara, o atendimento humanizado ele é consequência do nosso trabalho, porque Sim. a gente faz questão de usar o sapato apertadinho lá, o dedo, né, chorando, e a gente lá na pista, cara, trabalhando junto e resolvendo o que tiver que ser resolvido, atender vocês, olho no olho, aperto de mão, porque, mais uma vez, a gente faz parte do negócio, então a gente faz questão de estar lá, cara. Claro. E eu vou fazer as mesmas palavras deles, porque a proximidade foi assim, logo eu já conheci os donos, né? Logo eles já ofereceram um biomaterial, uma parceria, um estudo sobre os biomateriais. Então para mim a Critéria, ela veio para agregar, e sempre quando eu liguei, contato direto, olha, vocês podemos. Nunca recebi um não. Sabe? Nunca recebi, olha, vou ver o que eu faço e nunca mais te ligo. Sim. Né? Diferencial, atendimento. Eu sempre Você não fui tem meio preço, chato né? também, meio ousado, eu já chegava, tal produto. A PTF é de Everchitânia, mas tem 5 anos que eu tô comprando. Chegou, demorou, mas chegou. Nossa PTF PTF é de Everchitânia. que entra também na nossa pauta anterior, estudo. Poxa, quanto sim. tempo nós ficamos dentro de casa desenvolvendo uma técnica para poder unir o titânio ao teflon. E aí de que forma unir? É por soldagem? É por cola? Pô, que tipo de teflon vai ser utilizado para tecido mole? Que tipo de teflon vai ser utilizado pro lado do tecido duro? Quer dizer, se nós fechássemos ali nosso mundinho, ia vender o Luminacort, o Luminabone e a Ad Eterno. E com certeza no momento você vai ficar para trás. Então, mais uma vez... E mais uma vez vocês rebolando o mercado, né? Fazendo remexer o negócio. Que entra no nosso conceito de acessibilidade. É. Então hoje você está falando de uma PTF titânio importada a mais de R$ 2.500. Exato. Não, isso produto, é a marca, é a marca da acessível, Critéria, cara. é isso. É você poder usar um material de alta qualidade com preço acessível para o nosso mercado. É basicamente. Cara, e vai acessibilidade para vocês, pro paciente, pro educacional. Sim. Quer dizer, nós fizemos a semana passada o Torna primeiro... viável, na verdade, ser educacional, porque antes não era viável. Não era, Exatamente. Um curso ainda que o preço do paciente é mais baixo. O aluno não pode ter acesso a uma técnica para o produto extremamente caro. Exatamente. Que negócio é esse? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não tem essa. E aí nós seguimos o conceito, né? De, poxa, da acessibilidade, né? Semana passada nós fizemos o nosso primeiro hands-on no evento lá fora, de PTF titânio. Os caras ficaram maravilhados. Pô, nunca vi e tal. Tinham professores lá do Brasil que pegavam, posso levar uma pra... Poxa, eu falei, cara, leve, se precisar de mais, você me avisa. Então, PTF titânio logo mais aí. Merchan. E turma, muito obrigado. Sensacional nosso bate-papo, nosso primeiro podcast. Vamos ainda definir o nome. Qual será? Quem sabe uma votação ou podcast de uma forma genérica mesmo. E muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por fazerem parte de tudo. Valeu A gente demais. agradece. Salvão Dourado. Agora eu tô feliz que o André já conhece meu apelido, pô. Mas não vou... Começar a chamar de padrão ouro. Verdade. Em breve o próximo. Vamos ver quem serão os próximos convidados aí no nosso podcast. E obrigado por todos vocês aí nos assistirem, entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, entender um pouco mais sobre a odontologia, o ponto de vista de cada um dos nossos amigos e profissionais que estão aí para contribuir com a odontologia. Obrigado, turma. Valeu demais. Valeu, Muito obrigado a todos.